Retrocompatibilidade no PlayStation 5. A gente vai falar sobre isso hoje porque tem novidades. E não fique pensando você não que a retrocompatibilidade vai ser só com jogos de PlayStation 4. Tem novidade vindo por aí da parte da Sony. Então já deixa seu like aqui nesse vídeo, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações para toda vez que tiver vídeo novo você ser avisado. E bora pro vídeo porque eu tenho certeza que você tá curioso. Depois de uma postura muito rígida em relação à retrocompatibilidade e até umas declarações aí meio controversas, né, da galera da Sony, que eles falaram que ninguém tá afim de jogar jogos antigos, por isso o PlayStation 4 não teve retrocompatibilidade, que eles não tinham pretensão de fazer nada parecido, parece que a Sony voltou atrás. Parece não, né, com certeza eles voltaram atrás. Tanto é que foi registrado já há bastante tempo a retrocompatibilidade do PlayStation 5 com jogos de PlayStation 4, que ainda não ficaram muito bem definidos os parâmetros sobre isso. De acordo com alguns estúdios, né, como a gente tem visto aí a Ubisoft, a EA e outros estúdios, os jogos que serão lançados no final dessa geração vão ter upgrade gratuito para a próxima geração. Então, se você comprar, por exemplo, o FIFA 21 para o PlayStation 4, você vai poder baixar ele de graça com os aprimoramentos gráficos para o PlayStation 5. O Assassin's Creed Valhalla, a mesma coisa, você vai poder jogar ele gratuitamente no PlayStation 5 se você tiver comprado ele para o PlayStation 4. Porém, o ano passado, um insider tinha tweetado falando: se você tem discos de PlayStation 1, PlayStation 2 e PlayStation 3, não jogue eles fora porque você ainda vai utilizar muito eles na próxima geração. Ele estava se referindo, obviamente, à retrocompatibilidade, mas em momento nenhum a Sony divulgou e nem confirmou que a gente vai ter de fato a retrocompatibilidade com jogos de consoles mais antigos, né, da empresa. Porém, foi descoberto aí recentemente que a Sony registrou lá no Japão uma patente de retrocompatibilidade com jogos de PlayStation 1, 2 e 3. E ali dentro dessa patente tinha algumas informações valiosas, como por exemplo a descrição de que a patente era uma biblioteca de jogos na nuvem que podem ser executados através de uma máquina virtual que simula o sistema operacional de cada console, do PlayStation 1, do PlayStation 2 e do PlayStation 3. Na prática, isso não seria bem uma retrocompatibilidade, e sim uma emulação de jogos. Você vai ter uma máquina virtual que vai emular aí, por exemplo, o sistema operacional do PlayStation 1 e que você vai poder jogar esses jogos que estarão nessa biblioteca através dessa emulação. Então, isso significa que a gente vai ter jogos de PlayStation 1, 2 e 3 no PlayStation 5? Não propriamente dito. Primeiro porque nem todo registro de patente resulta definitivamente num produto final, né? Muitas patentes são registradas, mas elas não chegam, né? O serviço ou o produto não chega ao consumidor de fato. Mas isso indica que pelo menos a Sony está cogitando a possibilidade de estender essa retrocompatibilidade através aí dessa biblioteca de jogos na nuvem, que não seria exatamente uma retrocompatibilidade, já que a gente não vai ter a oportunidade de pegar de fato o CD, colocar ele ali no PlayStation 5 e rodar os jogos, coisa que a gente já pode, né, fazer com o Xbox 360 através do Xbox One. Não seria esse o caso na Sony, né? Você tem aí vantagens e desvantagens de ter essa retrocompatibilidade através desse emulador virtual com jogos na biblioteca. A desvantagem é que sim, de fato você vai precisar, nesse caso, se for lançado mesmo esse serviço, pagar uma taxa mensal pelo serviço, né? E que muito provavelmente a Sony vai vincular com o PS Now, que já está operando, mas ele ainda não é tão popular, até porque na maior parte dos países ele não funciona tão bem. Eu sei que lá na Europa eu já vi testemunhos aí da galera que mora na Europa falando que o PS Now funciona muito bem lá, só que em países subdesenvolvidos, como no caso do Brasil, a gente não tem uma banda de internet boa o suficiente para conseguir ter acesso a esse serviço e ter uma experiência satisfatória com isso. Então, pra gente que mora aqui no Brasil, você ter esse serviço vinculado com o PS Now vai ser um pouco complicado, porque é caro pra gente, né? Porque a taxa de câmbio do dólar pro real é bem cara, a gente já tem que pagar aí mais de R$ 120 na PS Plus e ainda tem que pagar um serviço que
de assinatura mensal aí, como o PS Now, que tem um preço bem salgado, não vai ser tão compensatório. Seria mais interessante se a gente tivesse essa retrocompatibilidade de fato no console, né, ali no produto final, que a gente pode pegar nas mãos e pegar os jogos do PlayStation 1, 2 e 3, colocar no leitor de mídia física e poder rodar os jogos, e seria mais acessível para nós dessa forma. Em contrapartida, eu acho que a minoria das pessoas tem ainda os jogos de PlayStation 1, 2 e 3. Eu, por exemplo, que tive o PlayStation 1 e o PlayStation 2, não tenho mais os jogos. Depois que eu me desfiz do console, ou dos consoles, né? Quando eu me desfiz do meu PlayStation 1 e do meu PlayStation 2, eu acabei me desfazendo dos jogos também. Então, se eu tivesse aí um PlayStation 5 que me desse a oportunidade de colocar a mídia física do PlayStation 1 para jogar, eu não teria mídia física para colocar, eu teria que comprar e aí é um preço muito elevado, não compensaria. Então, nesse caso, como a minoria das pessoas tem de fato uma mídia física, você ter ali um serviço onde todos esses jogos estão disponíveis e você paga uma taxa para poder acessar por mês, te daria aí uma possibilidade muito maior do que você teria se você tivesse a opção de utilizar essa retrocompatibilidade através de uma mídia física, que você teria obrigatoriedade de ter ela em casa. Lembrando que na época do PlayStation 1 não existia mídia digital, então a gente tinha que ter o CDzinho mesmo lá. E lembrando também que naquela época, pelo menos aqui no Brasil, a maioria de nós não comprávamos as mídias físicas originais, né? Porque era um preço alto, ainda é alto, mas naquela época nós não trabalhávamos, não havia a cultura do videogame, por exemplo, então os nossos pais não entendiam, né, o porquê eles deveriam gastar um valor tão alto em um joguinho de videogame, então a gente acabava comprando muitos desses jogos nas barraquinhas, né? 3x10, a maioria de nós fizemos isso. E aí, obviamente, ele não seria compatível, né? Uma mídia física ali falsificada, né, vamos dizer assim, não seria compatível, o PlayStation 5 não iria ler. Então, no caso de você ter esse acesso através da biblioteca de jogos na nuvem e um simulador, um emulador virtual, daria a todos nós uma possibilidade muito maior, um leque muito maior de opções de jogos das gerações passadas para poder jogar no nosso PlayStation 5. E eu tenho certeza que seria muito interessante. A Nintendo já tem um serviço semelhante, que é o Nintendo Switch Online, que você paga uma taxa mensal de $19, se não me engano, e ali você tem o acesso a mais de 80 jogos de gerações passadas da Nintendo que você pode jogar através de emulação também no Nintendo Switch, o que é bem bacana. Então eu acho que é mais ou menos isso que a Sony está testando, né? Está vendo a possibilidade de implementar através do PlayStation Now para a gente poder ter acesso a todos esses jogos. É uma iniciativa interessante, apesar de não ser tão viável para a gente que mora aqui no Brasil, mas mostra pelo menos a mudança de pensamento da Sony em relação à retrocompatibilidade e também deixa um pouco aí apagado, né, as declarações tão polêmicas que eles fizeram, falando que ninguém estava interessado em jogar jogo velho. Na verdade, nós estamos sim interessados, porque não são jogos velhos, são jogos retrôs que trouxeram para a maioria de nós, que somos de uma geração mais antiga de gamers, bons momentos, bons divertimentos, e tem muita gente da atual geração que tem a curiosidade de jogar esses jogos mais antigos para poder ter a experiência que a gente teve e até mesmo conhecer histórias de jogos de PlayStation, de franquias, né, de grandes franquias que continuam até hoje aí em alta, mas que tiveram seu início lá nos primórdios, né, dos games, e que sem essa retrocompatibilidade eles não teriam essa possibilidade. Eu mesmo tenho diversos games que eu não joguei na época do PlayStation 1 e PlayStation 2 e que eu gostaria de poder jogar agora, e até mesmo vários jogos de PlayStation 3, já que eu não tive o PS3, eu gostaria de ter a oportunidade de jogar agora, e essa seria uma opção muito legal para mim, apesar de que o preço, né, desse pacote de serviços não poderia ser algo muito pesado, vamos dizer assim. Mas e você? O que é que você acha? Você acha que vale a pena a retrocompatibilidade dessa forma? Uma máquina virtual simulando ali o sistema operacional dos consoles passados para você poder acessar uma biblioteca na nuvem e poder jogar e pagar uma taxa por isso? Ou você preferiria a retrocompatibilidade de fato no console para você poder colocar o disco, rodar e jogar? Comenta aqui pra mim embaixo do vídeo. Também não se esqueça de deixar o seu like aqui, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, e eu te vejo no próximo vídeo. Beijos pra vocês!